Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa 11ª aula sobre como estudar matemática. Caú, eu sempre fui um aluno que tive dificuldade com matemática e eu quero saber qual é o passo inicial, né, para eu começar a virar esse jogo, né? Vejam só, por exemplo, se você está no início de um semestre ou de um ano escolar, tá? Digamos que, por exemplo, você seja aluno do terceiro ano do ensino médio, tá? E aí as aulas vão começar. A sugestão que eu dou para vocês é a seguinte: caprichem bastante na primeira semana de aula. Pô, Caô, eu achei que você ia dizer para a gente caprichar mais no final do semestre, quando chegassem lá as últimas provas, a prova final, né? Não, eu acho que você tem que caprichar muito na primeira semana de aula. Então, entrou para assistir a primeira aula de matemática, presta muita atenção na aula, né? O professor passou exercícios para você fazer em casa, tenta fazer essas questões, né? E se você teve dúvidas, tire essas dúvidas na aula seguinte, tá? Por que isso é tão importante? Pense o seguinte: você não está começando o terceiro ano do ensino médio nessa situação hipotética que eu coloquei? Então, se você entende a primeira aula do professor de matemática, você vai ficar com a sensação de que você entendeu tudo que o professor de matemática falou naquele semestre ou naquele ano. Ah, Caô, mas grande coisa, ele só ministrou uma aula. Não importa. Se você sair da primeira aula tendo entendido toda a aula, você vai ter entendido tudo que o professor falou naquele semestre, naquele ano, até aquele momento, tá? Sim, Caô, e isso vai ajudar em quê? Você tem que aproveitar essa sensação boa de que você está entendendo, de que você entendeu a primeira aula, para usar isso como motivação para você tentar fazer as questões que o professor passou na primeira aula, né? E lembre-se, você não tem que conseguir fazer as questões, mas você tem que tentar fazer. Se você tentou fazer todas as questões que ele passou na primeira aula, isso vai te dar uma satisfação. Pô, eu fiz a minha parte até agora. Eu prestei atenção na aula e tentei fazer todas as questões que ele passou. Várias eu não consegui fazer, mas não tem problema. Pelo menos eu tentei fazer todas, né? E isso vai te motivando. Pô, estou motivado para na próxima aula do professor tirar as dúvidas que eu tive da primeira aula. Então, chegou na aula seguinte, tira as dúvidas sobre as questões que você não conseguiu fazer. Então, pessoal, vocês têm que usar isso a favor de vocês, né? Se você começa bem, mesmo que você não goste, né? Ah, Caú, nos anos anteriores eu não gostava de matemática. Mesmo que você tenha essa sensação ruim em relação à matemática dos anos anteriores, se você começa bem, isso te motiva a fazer o que você deve fazer. O que você deve fazer? É esse tripé, principalmente. Presta muita atenção na aula, tenta fazer todas as questões que o professor passa para casa e depois tenta tirar as dúvidas das questões que você não conseguiu, tá certo? Então, se você começa bem, fica muito mais fácil de você conseguir, ou pelo menos chegar perto de manter isso por todo o semestre ou por todo o ano, tá certo? O que normalmente acontece? Tem muitos alunos que não dão valor nenhum às primeiras aulas, né? Tem aluno até que falta. Ah, primeira semana de aula eu não vou... Digamos que estivéssemos já com aulas presenciais. Primeira semana de aula eu não gosto nem de ir no colégio na primeira semana de aula. Eu falto a primeira semana de aula inteira e vou só na segunda semana. Poxa, mas se você faz isso, você já chega com assunto acumulado. Porque na segunda semana você vai ter que aprender o assunto da segunda semana e o assunto da primeira. Você vai ter que tentar fazer os exercícios da segunda e os exercícios da primeira, né? Então você está dificultando a sua vida. Facilite a sua vida, tá certo? Comece bem e tente manter. Isso vai te ajudar bastante. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.